Eu sou a Gisele Farina, eu sou membro da IBAB e hoje a gente vai ter esse papo de quarentena em família. Então eu vou conversar com a Priscila Diakov, que ela é especialista em mediação de conflitos. Aí a gente vai falar um pouco como vai ser esse tempo, algumas dicas que ela tenha para dar pra gente. Vamos lá, Priscila Diakov está chegando no nosso papo. Vamos ver, está aguardando, conectando. Aê, chegou Priscila Diakov. A Priscila é advogada, coach, mãe da Mariana e da Ana Luísa. E ela está aqui com a gente para ajudar nessa questão desse tempo que a gente vai passar junto em família, né, Priscila? E, Bom assim, dia, Gi. bom dia, seja bem-vinda. Já estamos aqui com Obrigada. 94 pessoas agora nos acompanhando. Obrigada, gente, por Bom estar dia a aqui. todos. Que a gente possa ajudar, que a gente possa trocar experiências positivas, porque assim, na imprensa a gente já está vendo tanta coisa, e eu acompanhei uma fala da Priscila que ela falou essa semana, né, Pri, numa live que você fez, que a gente já sabe os números, a gente já sabe que tem um problema, a gente já sabe a prevenção, então vamos focar no que a gente consegue tirar de bom de tudo isso, né, Pri? Uhum, Seja bem-vinda. isso. Bem-vinda a todos que estão aqui Obrigada. com a gente. Priscila, nós estamos num momento de crise, né? E como que é viver nessa crise e tentar tirar o que é bom? Por que que nesse momento a gente vai ter esses conflitos, né? Como que a gente vai gerenciar tudo isso? Então vamos falar um pouco sobre a crise e o momento que a gente sempre quis viver em família, né? Vamos tentar organizar tudo isso? Legal. Vamos sim, Gi. Bom, primeiro queria dizer bem-vindos, bem-vindas. Que alegria a gente poder estar tendo essa conversa, esse encontro virtual, né, falando desse tema que ficou tão urgente para todos nós, né? Como conviver em família durante a quarentena. Gi, de fato, a situação do coronavírus é uma situação de crise. E que a gente gerencia uma crise gerenciando as mudanças que essa crise trouxe para todos nós. E gerenciar as mudanças, basicamente, a gente está diante de duas frentes, e isso é importante. Essa semana eu fui aí buscar até um autor que eu já li há um tempo, um autor que é um pacifista, John Paul Lederach. Ele escreve sobre transformação de conflitos e isso dá para a gente aplicar aqui. Numa situação de crise, que é exatamente essa que a gente está vivendo, se deve sim pensar nas ações emergenciais, que são as ações de combate, de erradicação, e aqui me parece que a gente já tem feito isso muito bem, que é tudo aquilo que a gente quer destruir, que a gente não quer que continue, que a gente quer que termine. Disso nós estamos muito bem informados, como você mesmo já disse, né? Acho que a imprensa tem feito esse papel e a gente tem aqui fontes variadas para todos os gostos e tipos. Então não dá para dizer que a gente não sabe. Agora, tem um outro lado, tem uma outra frente, que eu acho que é um pouco do que essa nossa live se propõe, né? Do que essa nossa live nos convoca para olhar, que é como é que a gente quer construir algo desejável, algo que é sustentável a médio e longo prazo. Né? Então, como é que a gente quer que essa quarentena seja, que ela aconteça de maneira equilibrada, de maneira saudável? Como é que a gente quer, o que a gente quer levar para a nossa quarentena? Né? Como é que a gente quer que essa nossa quarentena aconteça efetivamente? E aqui eu me sinto muito convocada, né, como pai, como mãe, como mediadora, e acho super importante a gente nessa manhã olhar para isso, porque eu sinto falta dessas conversas, né, que não são as ações de erradicação e combate, mas são ações de construção. É um outro olhar que cabe aqui para a gente, né? Então, que ações, que práticas que vão viabilizar esse tempo em família? Porque a gente tem uma grande oportunidade. Crise é uma oportunidade. É uma oportunidade que pode, ou não, levar a gente para um outro lugar de qualidade, de conversas em família, de crescimento, de aprendizagem, ou não. Então a gente não quer romantizar, obviamente, achar
que é uma experiência fácil, que está gostoso, não. Uma coisa nova, nova, que nunca passou, né? Nunca passou e que sim, tem um cenário muito triste, muito difícil e complicado nisso tudo. Mas, como disse o Daniel num post essa semana, felicidade não é o oposto de tristeza, né? Felicidade é aquilo que nos faz encontrar aquilo que vai gerar conexão, que vai gerar sentido para nós. E essa é uma pergunta que eu me faço. O que é ou aonde é que eu encontro sentido em meio a essa pandemia? E eu encontro sentido nas minhas conexões, eu encontro sentido nas conversas, eu encontro sentido em coisas que por conta dessa nova convivência eu estou podendo vivenciar. Então acho que tem sim um lugar para essas conversas que a gente pode sim cuidar de uma maneira lúcida, de uma maneira não romântica, mas também não só com esse olhar de terrorismo ou o que fazer para gastar esse tempo, né, que a gente vai estar ali. Então, eu pensei aqui em trazer alguns pontos para a gente poder... E aí depois a gente vai olhando aí para o pessoal tá interagindo, para todo mundo que tá chegando. Isso. Antes de você começar, Pri, vamos falar de novo sobre o tema da nossa live, para quem está entrando agora. Tem muita gente perguntando, eu também estou aqui com o meu Instagram. Quem está no meu Instagram, vem aqui para o Instagram do Ibabe Criança, que aí vai dar para você ver melhor aqui a Priscila. O tema da nossa live é Quarentena em Família. Eu estou com a Priscila Diakov, que ela é advogada, ela é membro da Ibabe, e a gente está falando aqui dessa convivência, de como administrar tudo isso, né? Então esse é o tema da nossa live. E a Priscila agora vai dar aqui um panorama que ela montou para a gente. Vamos prestar atenção. Pode falar, Pri. E quem tiver pergunta, manda aqui para a gente. Isso. Então, acho que assim, a pergunta que eu trago é: o que é que você quer levar para a sua quarentena? Como é que a gente pode construir algo sustentável nessa situação específica? Né? Então, é essa pergunta que está mobilizando essa conversa e esses pontos que eu vou dividir com vocês. Não como dicas, acho que não é isso, não é receita, mas são orientações para a gente pensar, né? Porque essa é uma grande oportunidade para uma reflexão. Então, acho que o primeiro ponto que eu trago é: cuide de você. Cuide de você durante esse período. Você é o seu principal recurso nessa quarentena. Pratique pelo menos um ritual de autocuidado, né? Autocuidado aqui é a condição para cuidar do outro. E isso é uma coisa que a gente vai praticar muito na quarentena. O cuidado com o outro. Tanto de forma presencial, como de forma virtual. Então, cuide de você. Você é esse agente de cuidado. É esse agente, muitas vezes, de paz, de reconciliação. Você é aquela ideia da máscara de oxigênio, né? Não adianta nada você querer colocar a máscara de oxigênio no outro se primeiro você não colocou em você. Então, é um pouco a ideia mesmo de estratégias de sobrevivência, né? Porque é gerenciamento de crise. Lembra disso? Nós estamos no meio de uma crise. Então, faça coisas que façam sentido para você. E aqui eu não quero dizer de rituais de higiene, como tomar banho, como passar álcool gel, não é isso. O que é que faz sentido para você? É importante a gente se olhar e se perguntar. Coisas que abastecem a minha alma, coisas que me preservam humana. Em épocas de crise, é muito fácil a gente se desconectar da nossa humanidade. Então, o que é que te preserva a humana? Você vai ter que encontrar esse lugar de descompressão. E ele é muito importante. Essas virtudes cotidianas de serem encontradas aí, essas pausas que você vai ter que fazer para respirar. Por exemplo, eu vou dar exemplos, tá? Só para ficar um pouco mais claro, mas também não estou dizendo que é isso. É algo que vai ter que fazer sentido para você. Meditação, dançar em casa, ler poesias, assistir um filme que você escolheu, ler um livro que você tanto queria. Se vocês até quiserem compartilhar alguma ideia do que vocês têm feito, de como vocês têm se abastecido a alma, contem aqui para nós, é muito bom a gente poder trocar, né? Isso é legal. Então eu não estou falando de rituais de cuidado de higiene, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de provisão interna, porque a gente precisa da provisão externa, que é o álcool gel,
os cuidados com alimentação, com papel higiênico, só que nós estamos craques, mas também a gente precisa de provisão interna. Tudo isso precisa ir com a gente para dentro da quarentena, né? São 40 dias, pelo menos. Então, acho que esse é um aspecto que eu trago aqui para você refletir. Então, a pergunta que eu trouxe é: o que é que você leva para a sua quarentena? 2, uma coisa super importante. Conecte-se. Preserve as suas conexões. Converse. Conversar é uma atividade super útil, proveitosa, como um super exercício mental para a gente se manter ativo. Né? Conversar é se conectar. Essa é uma das minhas coisas da minha quarentena. Eu não posso abrir mão das conversas, elas me constituem, então elas precisam vir comigo para a quarentena. Então, tanto conversas presenciais, criar momentos de conexão de conversas com as pessoas que estão com você em casa, como também as conversas virtuais. Então, marque encontros virtuais. Convide as amigas, os amigos, a família. Uma coisa que Você a gente... quer falar, Gi? Só isso que a gente falou, lembrar das pessoas também, os mais idosos que moram sozinhos. Nesse momento a gente pode, né, Pri, lembrar que eles não podem sair de casa, muitos já são viúvos, né? Ontem à noite eu estava pensando nisso, para a gente chamar também, muitos sabem já mexer aqui no WhatsApp, e a gente ter essas conversas são importantes, né, Priscila? Super importantes. É uma maneira da gente preservar os laços, se manter conectados, né? Manter o senso de pertencimento, né? É um antídoto contra essas sensações do desânimo, de que eu estou com a sensação de que estou abandonada. Então liga, né? Liga. A tecnologia agora, puxa, né? Foi a primeira pandemia que a gente tem a tecnologia. Primeira pandemia, eu quero dizer, a primeira situação de crise, que a gente tem a tecnologia em nosso favor. Então, vamos utilizá-la de uma maneira saudável. Isso que você está falando, tem aqui espera só um pouquinho, o que voltou? A Célia falou que faz esses exercícios virtuais com a mãe dela. Minhas filhas têm ligado de vídeo para a avó. A Ed falou aqui pra gente. Por aqui conectamos minha filha de 4 anos com os amiguinhos da escola, foi lindo. Que lindo, lindo. Aqui a Carol falou que hoje é aniversário da irmã dela e vamos comemorar pelo FaceTime. Olha aí, o pessoal tá realmente achando jeitos aqui, isso que você falou, né? Sim. Criatividade é um desafio, gente, e nós somos criativos. Nós somos criativos, né? A gente vai conseguir, né? E isso não significa que... vai ser diferente, né? Eu já trabalho com educação à distância e é, de uma certa forma, diferente o ambiente online, mas ele não é ruim, ele é diferente. Né? Não é que a gente... Claro, o presencial é insubstituível, mas assim, existe uma conexão, né? Existe uma conexão. Ela não deixa de ser conexão. Então, vamos experimentar, vamos nos abrir para essa experiência. Pri, lembrando que não é o ideal, né? Não é o ideal. É lógico que essas conexões precisam. A gente precisa abraçar, a gente precisa beijar, a gente precisa estar junto. Claro. Mas neste momento, né? Neste momento a gente vai tentar achar essa estratégia. Sim, é uma estratégia de gerenciamento de crise. Lembra que gerenciar a crise é gerenciar as mudanças. Se eu não estou podendo ir até os meus pais, para mim isso está sendo uma dor. Até minha mãezinha, mãe, aproveitando que nós estamos já aqui, eu te mando um beijo. Eu não estou podendo abraçar meus pais. Ah, minha filhona, minha filha eu posso abraçar. Eu não estou podendo estar com eles fisicamente, mas é por um tempo, não é? Então a gente está se utilizando desses encontros e a gente morre de dar risada. E minha mãe manda as figurinhas e é tão divertido. Então, assim, tem sido bom. Tem sido momentos de felicidade também, porque felicidade não é o oposto de tristeza. É você encontrar aquilo que faz sentido. E tem sido muito interessante experimentar isso, né? Então, voltando aqui. Marquem conversas, se encontrem no ambiente virtual, se arrume, né? Encontrem um senso de propósito, não fique largada sem nenhum tipo de planejamento, porque corre-se muito risco, e essa é uma preocupação que eu trago, se a gente não tiver nenhum tipo de organização e planejamento, de passar a quarentena no celular.
E aí aquele senso de vazio, de frustração. Você passa o dia no celular e no fim do dia uma sensação, um oco de que nada aconteceu. Um vazio e as conexões se empobrecendo. Então não deixe, não desperdice essa oportunidade, né? Então acho que isso está sim em nosso favor. Agora, Gi, uma coisa muito importante, como mediadora eu quero fazer esse alerta. Conversar, como eu disse, é um jeito da gente se conectar. Mas também é importante, nesse momento, a gente pensar sobre o que é que nós estamos conversando. Então, 2 observações essenciais. Evite as conversas tóxicas. É um momento delicado, né? Conversas tóxicas porque nos intoxicam. Então, como diz a Bíblia, guarde o seu coração e a sua mente. As conversas tóxicas geram em nós emoções tóxicas. Então, quando você sai daquela conversa, e aqui os grupos de WhatsApp, infelizmente, muitos têm feito isso conosco. Os grupos de WhatsApp, às vezes, nos deixam pior, nos deprimem. Então, cuide-se, proteja-se. Se for o caso, blinde-se. Escolha as suas fontes. Tenha fontes confiáveis, seguras. Escolha as vozes que você vai ouvir. 2, evite a infoxicação. Então, tudo isso está dentro das conversas saudáveis. A infoxicação, que é esse excesso de informação, e eu diria mais, excesso do mesmo tipo de informação, que é algo que a gente está vivendo, a gente recebe a mesma informação de diversas formas o dia inteiro. Isso estressa a nossa mente. E isso, minha gente, não gera... Olha que interessante. E Gi, você é jornalista e você pode ser que concorde ou não comigo. Nem toda notícia... Essa é uma reflexão que eu faço. Nem toda notícia gera informação. Tem muita notícia que gera barulho e ruído, que gera confusão na mente da gente. Então você precisa guardar o seu coração e a sua mente nesse momento. Não leve tudo para o seu coração. Você, lembre-se, você é o seu principal recurso nesse momento. Para a sua quarentena, na sua família. Então, como a Gi lembrou... Não vai fazer uma diferença prática na quarentena e da sua família se você souber quantos foram infectados, se são 100 ou se são 200. O que muda? Você já sabe os cuidados básicos, você já sabe tudo o que pode e o que não pode. Pronto, é o suficiente. Né? Agora, se são 100, se são 200, isso de maneira prática não vai impactar nos cuidados que você vai ter ou não na sua família, mas vai impactar nas suas emoções. Você vai ficar intoxicado. E aí vai afetar completamente as conversas que vão se intoxicar e a qualidade das relações. Então, atenção, cuidado com isso, tá? Quer falar alguma coisinha, Gi? Eu acho que você pode terminar e a gente abre aqui para as perguntas, que já tem bastante perguntas. Tá bom. Então, e acho que o último ponto que eu trouxe, que tem muito a ver mesmo com a minha área, que é do gerenciamento dos conflitos, eu como mediadora trabalho com isso, né, com os diálogos, como forma da gente lidar com os conflitos. Esse é um momento precioso para os diálogos. A gente vai ter que aprender a se escutar, a escutar o outro e a conversar, a lidar com as nossas diferenças, aprender a ter brigas limpas. Porque é claro, gente, e vamos imaginar aqui, estava pensando esses dias na história da Arca de Noé, né? Que foi um período de confinamento. As habilidades necessárias para estar ali em meio àquela pluralidade, aquela diversidade de seres. É um pouco essa a nossa experiência, claro, que num recorte bem reduzido. Aqui na minha casa são só 4 seres, mas são seres absolutamente diversos. Então, nesse confinamento... Está previsto. Vai ser natural a gente perder a paciência, a gente se irritar um com o outro, ter dias bons, ter dias difíceis para cada um de nós. Então a gente precisa aprender a ter brigas limpas. Que eu quero dizer, com respeito, expressando as nossas emoções. Então, segurar as emoções, isso é horrível. Né? Então,
autenticidade. Diga como você se sente, abre o jogo, fala, eu tô preocupada com meu pai, eu tenho pais idosos, eu tô preocupada com os meus pais. Ontem eu falei isso para as minhas filhas. Eu tenho medo deles serem infectados, esse é um medo que eu tenho, é um medo real. Então eu tenho verbalizado e elas também têm falado e assim a gente vai se educando para as emoções, né? Então é um processo, eu fico pensando assim, quanta riqueza ao mesmo tempo tem nessa tempestade, né, que a gente tem vivido. E então aprender a ter brigas limpas, né? Porque a convivência, a não violência, a convivência pacífica, ela não é ausência de conflitos. É você ter os conflitos e lidar com eles de uma outra forma, sem agressividade, sem falta de respeito, mas com diálogo, com escuta. E agora é um jeito que a gente vai poder viver isso, sim, porque senão a gente vai acabar se matando até o final da quarentena, né? Um exercício diário, né? Um exercício diário. E para encerrar, eu li uma coisa linda essa semana, que fala, lendo sobre cultura de paz, né? Cultura de paz nas famílias, uma expressão linda, um significado lindo a respeito de paz. Em tempos de crise, principalmente, paz é vigilância. E eu amei isso. Vigie, vigie. Né? Você é o seu principal recurso. Vigie as coisas que você olha, que você lê. Vigie as tuas conversas. Paz também é vigilância em tempos de crise. Vamos conversar. Gi, manda ver. Vamos, que o pessoal está aqui na maior interação com a gente. Ó, como organizar? A Nanda Cruz está perguntando como organizar o tempo entre home office, cuidados com a criança e atenção, né, com a família. Isso é uma coisa interessante, porque para quem não está acostumado com home office, parece que a gente chegou em casa e tem muitos memes, né? Ah, o que eu vou fazer agora? Indique série da Netflix. Eu estou super triste porque eu tenho muito trabalho essa semana e eu não vou ter tempo de tanta série assim do Netflix. Estou morrendo de inveja que não tem como trabalhar em casa. Brincadeira, mas não é férias, né? Não são férias e a gente vai ter que trabalhar também, né? Então, como organizar, Pri? Ótimo. Eu estou anotando aqui, porque também já me vieram várias coisas para falar. Então, gerenciar crise é gerenciar mudança, né? É uma situação de crise, de mudança para todo mundo. Tá difícil para todo mundo. Para as crianças está muito difícil, né? Elas perderam muita coisa, perderam a convivência com os amigos da escola, não podem descer, não podem mais brincar. Para nós está difícil, né? Então, sim, eu tenho ouvido muitas histórias, né? Que tem gente, por exemplo, que só mudou o lugar de trabalho, né? A pessoa, ela não está em casa, ela está trabalhando de casa. Isso não significa que ela está em casa à disposição. É muito interessante isso. Só que, ao mesmo tempo, se ela não está em casa, se ela ainda não chegou em casa, apesar de estar trabalhando de casa, alguém tem que estar em casa para ela. Então, acho que tem isso. Essa nova convivência vai demandar da gente novos acordos, né, nessa quarentena. Então, é olhar para a quarentena e pensar nesse tempo, para a gente conviver, para que isso seja funcional, como é que a gente vai se organizar. Então, eu até ouvindo essa semana a live da queridíssima Carol Marques, que é psicóloga infantil, então essa é uma das vozes muito lúcidas que eu escolhi escutar, também me ajudando aqui na rotina com as meninas. Criança é rotina, né? Então, rotina ajuda muito a gente a conseguir manter esse planejamento. Porque planejamento é uma coisa que faz muito sentido, é fundamental no gerenciamento de crise. Então, manter a rotina das crianças o mais perto, o mais semelhante possível do que elas estão acostumadas. E dizer para as crianças, eu também estou trabalhando, então agora vocês vão estar estudando, mamãe vai estar trabalhando um pouco e a gente vai se organizando. Então, os adultos da casa poder sinalizar, né? Por exemplo, aqui em casa também, somos 2 home offices, eu e meu marido, a gente já era assim, né? Não é que a gente está home office. Tem uma pessoa que está falando, a Cal está falando que ela já fazia home office e mesmo assim é complicado porque não tem a rotina da escola, porque o tempo que as crianças estavam na escola, vocês podiam render mais, né? Isso. Então, por exemplo, o que a gente tem feito aqui é sinalizar para o outro, olha, eu vou entrar em home office, a gente até brinca, vou abrir o escritório, tá? E aí, assim, então, pelas próximas 2 horas, será que você consegue assumir as crianças? A gente vai tentando se revezar. Agora, algo que eu tenho feito com as meninas é isso, como se fosse um homeschooling. Então, a gente mantém muito parecido os horários, a rotina da escola. Elas estão cheias. Essa semana a gente já fez a transição, né? Já recebeu todas as atividades
de que a escola providenciou para eles estarem estudando. Então, de manhã, elas vão estar em atividades, e aí a gente vai se revezando, eu vou fazendo os atendimentos, meu marido também vai fazendo os trabalhos online, e tentar criar esses novos acordos de convivência, né, que são novos, gente. E assim, acordos são feitos a lápis, né, não funcionou, testou por um dia, dois, não funcionou, a gente refaz e faz de novo, né, e lembrando que é isso, vai testando, e trazer as crianças, porque as crianças estão atentas, elas estão prestando atenção em tudo que está acontecendo. Traz as crianças, vamos ouvir as crianças, né, eu tenho feito muito esse exercício. Meninas, o que vocês acham? A mamãe está pensando assim. Então, por exemplo, todo mundo aqui precisou dispensar as ajudantes, né? Então, tarefas domésticas, as crianças vão entrar também. Então, olha, a mamãe vai cuidar de fazer a comida todos os dias. Então, vocês vão cuidar de tirar o lixo do quarto, vão cuidar de arrumar o quarto, vocês vão cuidar do que mais que vocês podem cuidar. Então, tal, delas limparem maçaneta, sabe? Então, álcool gel e tal. Então, acho que são formas que a gente vai testando, formatos, né, de cuidado com a casa, e que elas vão entendendo que isso é cuidado com o todo, né, também. Então, mas enfim, tá tudo em aberto, né, e a gente vai tentando transformar esse tempo num tempo seguro para elas, né, de que a família é segura, a casa continua sendo esse lugar seguro. Mas os acordos são um pouco esses, assim, né? Então, corre o risco de ficar todo mundo no celular. Então, não mudou isso, né? Celulares são uso moderado, tem a rotina da lição de casa, tem o horário do banho, da jantinha, e vamos dormir mais ou menos no mesmo horário que a gente faz, né? Então, por exemplo, eu faço a refeição hoje, então você pode ajudar lavando a louça? Pode ser assim? Podemos combinar assim, desse jeito? E aí a gente vai fazendo os combinados. Fazer Aí combinados. o pessoal está falando muito dessa rotina, né? A Lu colocou aqui. Também estamos organizando uma rotina com as crianças, horários para estudar, brincar, exercitar, mesmo no apartamento. Horário, interagir e horário limitado para TV e celular. Ajuda a saúde emocional. Até porque na televisão só se fala nisso, né? Então, toda hora as crianças estão passando. Tem uma pergunta aqui também no Insta que está no post. A Thalita colocou. A rotina por aqui mudou por completo. Acabou com o meu planejamento. Isso frustra um pouco também, né, Priscila? As pessoas estão acostumadas a fazer planejamento e acabou. Tem que começar. Agora, né, para quem já lida com essa questão de estar tudo organizado, tem que organizar tudo de novo agora. Porque acho que é isso, né? A gente está numa situação de crise, é uma situação de exceção, às vezes até é uma situação assemelhada a uma situação de guerra. Então, vamos entender isso, né? Ter clareza sobre isso é legal. Então, é uma situação absolutamente extraordinária e que é provisória, né? Então, assim, que estratégias para a gente passar por isso agora, né? Não é algo que vai ser definitivo. Né? Isso vai normalizar daqui 40 dias, 60 dias, enfim. Então, pensar nessas estratégias que são provisórias, são acordos provisórios para esse momento. Isso é importante para a gente, isso acalma a gente. É um jeito da gente viver bem agora. Agora. Tem uma pergunta: como se concentrar no que realmente está no nosso controle? Da Sabrina, essa pergunta. É muito isso que a gente está falando, que eu acho que a rotina ajuda bastante, né? Lindo, que linda essa pergunta, porque eu acho que a pergunta é exatamente essa. Poucas coisas estão no nosso controle e a gente tem se concentrado nas coisas que não estão no nosso controle, que é o coronavírus. O coronavírus não está no nosso controle, né? E a gente tem... A gente está tão preocupado em não difundir, mas a gente tem difundido tanto coronavírus. Assim, notícias a respeito do coronavírus. Claro, de maneira muito bem intencionada, eu sei disso, mas o que está no nosso controle é a nossa casa, é o nosso tempo juntos, né? É o que a gente vai fazer. E aqui sim, eu acho que cabe um olhar, um cuidado, né? Então, por exemplo, não encher a rotina das crianças de programação tecnológica, eletrônica, né? Então, a Carol falou uma coisa linda sobre isso. Vamos reaprender o ócio. Gente, que oportunidade preciosa
para se ter um tempo sagrado em família. Vamos nos né? permitir. Que oportunidade. Vamos nos permitir. Como você falou no início da live, né? Assim, que tempo precioso para viver aquilo que a gente sempre reclamava que não conseguia viver. Que era esse tempo em família do nada. Né? A gente precisa reaprender. E as crianças também. Então não se preocupe tanto. Agora a gente já está numa fase no WhatsApp de compartilhar as atividades gratuitas, né, os cursos liberados, né? Agora a gente já está nesse outro momento. É muito interessante a onda, né? Como ela vai adquirindo aí outros contornos. E que são válidos, claro, como mais um recurso. Mas lembre-se, nós somos, você, os seus filhos, a criança é o principal recurso para esse tempo, né? Acredite, confie nisso. Eu tenho pensado muito nisso. Vamos ter fé nisso, na gente, no outro, né? Para viver esse tempo, acreditando mesmo que a gente precisa reaprender e que vai se encantar, pode se encantar pelo ócio. Aqui a Daniela Azevedo, ela fala, aqui estamos nos divertindo na cozinha, até o papai ajuda nas receitas. Ai, gostei desse até, foi interessante. Aí ontem à noite a gente até conversou, né, Pri? A pizza deu super certo. Aqui em casa ontem, legal. vamos pedir pizza? Não vamos pedir, né? Então vamos fazer, a gente aprendeu a fazer pizza. O papai aqui também que legal. assumiu que legal. a cozinha, fez pizza. Que legal. 9 horas da noite estava todo mundo comendo pizza, fazendo junto. Que é uma experiência diferente também. Porque como a gente tinha muita pressa, chegava tarde, cansado, liga e pede uma pizza. Mas vamos evitar. Sim, sim, pois é. E eu acho que assim, Gi, é uma oportunidade da gente pensar outras formas, como você acabou de compartilhar, de oferecer afeto, de construir afeto, né? Porque a gente tá privado, né? Tem uma privação social que é real. Então, por exemplo, esses dias eu estava pensando, né? Minha sogra, ela já tem bastante idade, ela não tem WhatsApp, ela não usa celular. E eu fiquei pensando, como é que a gente pode se conectar a ela, né? Pelo telefone, na ligação. E eu falei, eu fiquei pensando nas coisas que ela gosta. Ela é uma mulher temente a Deus, ela gosta muito da Bíblia. Falei, então eu vou ligar para ela e eu vou oferecer um versículo para ela. Então, foi uma maneira de eu oferecer afeto para ela, né? E foi muito emocionante essa ligação para nós duas, né? Então, eu tenho experimentado com ela uma conexão singular, que eu nunca vivi antes. Olha que curioso, né? E, por exemplo, outro dia também, agora falando de mim, não estou dizendo que esse é o melhor dos mundos, gente. Tem momentos muito difíceis, mas estou compartilhando, pequenos prazeres na tempestade. Esses dias, minha filha, ela acordou, eu até me emociono de lembrar disso, porque foi um dia que eu estava desanimada. Ela acordou tão bem-humorada, mas tão bem-humorada, que eu olhei para ela, assim, me chamou tanta atenção, e aquele bom humor dela me fez tão bem, mas tão bem. Eu agradeci ela, eu falei, Mari, muito obrigada do seu bom humor. E assim, como o seu bom humor na quarentena está fazendo muita diferença. Né? Então, assim, por favor, né, nos presenteie, nos ofereça o seu bom humor sempre que possível. E aí, por um lado, eu fiquei pensando, meu Deus, aonde eu estava que eu não vi esse bom humor outras vezes? Né? Então, eu devia estar onde? Na minha rotina, com pressa. Né? Então, assim, eu fiquei refletindo sobre isso. Gente, que tempo, que oportunidade preciosa para a gente poder viver esse sagrado em família, né? Então, o tema da nossa live é quarentena em família. A gente já está encerrando. Daqui a pouquinho só vamos falar um pouquinho, interagir com o pessoal. A Maria deu uma ideia para a gente fazer uma rotina e uma folha com a criança para que eles participem também desse momento e eles também deem as ideias, né? Que é essa troca, para eles participarem. Sim. A Gília colocou que é só ela e o filho dela de 6 anos. E ele não faz nada sozinho, não brinca, não estuda, mal assiste TV sozinho. Ele não compreende que não estamos de férias. É aquela coisa da gente não romantizar, realmente não é fácil, né? É um dia de cada vez, buscar alternativas, fazer combinados, né, Priscila? Sim. Fazer combinados difícil. Com as crianças, muito difícil. A gente não está romantizando aqui, né? Não, realmente, não é tudo maravilhoso, não é que, ai, que lindo, estamos todos juntos, porque é uma situação difícil. Cabeça das crianças também, né? A gente acompanhando tudo isso. Então... Como é que essas crianças estão sendo impactadas, né?
De que maneira elas estão entendendo tudo isso? Acho que cabe uma conversa com as crianças, Como a gente né? lida com tudo isso. Como E mostra conversar com as crianças, né? É uma experiência de dor, é difícil ser criança. É muito difícil ser criança. Aqui o Assessoria e Inclusão na Escola colocou priorizar o que é importante. Priorizar o que é importante. Sim, é isso aí, priorizar o que é importante. Mas, claro, é um momento de crise, a gente falou isso desde o começo, é uma situação de crise, e a gente gerencia uma crise gerenciando as mudanças, né? Então, entendendo que crise tem início, meio e fim, né? Então, teoricamente, a gente está falando de 40 dias. E é um processo, é um tempo, vai passar, né? E então, como eu falei, numa crise a gente tem as ações de erradicação, de combate, mas tem as ações de construção, do que é que a gente quer construir, do que a gente quer levar para a quarentena. E a ideia na live foi poder dar algumas ideias, reflexões, refletir juntos sobre como construir uma convivência equilibrada, saudável, sustentável. Acho que a palavra é essa, sustentável, nesses 40 dias. Ó, a Letícia Morgan coloca assim, ó, temos que entender que não vamos conseguir trabalhar de casa no mesmo ritmo que trabalhamos fora. Precisamos alinhar as expectativas. Também. E acho que a gente tem que entender tanta coisa ainda. Gi, eu queria fazer considerações finais. Posso dividir? Essa semana, que acho que já está dando o nosso horário, né? Sim. Essa semana eu me lembrei de uma história de quando eu era criança, uma história bíblica, de uma conversa, de um encontro, de um profeta, que se chama Eliseu, com uma mulher, que era uma viúva, e essa mulher vivia uma situação de desespero, de profundo desespero. Ela tinha perdido o marido, com muitas dívidas, e esses credores queriam levar os filhos dela como forma de pagamento da dívida. E ela estava em pânico. Ela estava desesperada, sem saber o que fazer, não tinha como pagar. E ela procurou o profeta, era uma conversa, né, uma conversa que eles tiveram, e ela falou assim para ele, Eliseu, profeta, eu estou viúva, você conhecia o meu marido, ele era um homem temente a Deus, e eu não sei o que eu faço, eu não sei o que fazer. E aí o profeta falou para ela, o que é que você tem na sua casa? E aí ela falou, nada, eu não tenho nada, além de uma botija e um pouquinho de azeite. E aí ele falou para ela, então volta para sua casa com seus filhos, fecha a sua porta, pega todas as botijas que você conseguir, dá de casa, dá de fora de casa, e coloca esse azeite. E ela fez exatamente isso. Conseguiu todas as botijas que fosse possível na redondeza, e foi colocando o azeite, e o azeite foi rendendo para uma, para duas, para três. E aí ela falou, puxa, cadê? Tragam mais botijas. E os filhos falaram, mãe, as botijas acabaram. E aí ela pôde vender aquele azeite, e ela pôde pagar todas as suas dívidas. E aí, já que é um tempo que nós estamos sendo colocados nessa condição de desacelerar. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza, e que derrame esse óleo, esse azeite sobre cada uma de nós. Muito obrigada, Ibabe Criança. Muito obrigada, Ibabe Criança, por esse papo tão maravilhoso. Como é bom poder dividir, né, Priscila? Muito legal a gente poder dividir. Obrigada, Gi. E quem quiser acompanhar a Priscila Diakov, ela está aqui no Instagram, priscila.diakov. Diakov, isso. Fala um pouco do seu trabalho, Priscila. Isso, eu sou advogada, mediadora, trabalho com cultura de paz, crio conteúdos sobre esses assuntos, especialmente sobre cultura de paz na família, tem alguns serviços que eu presto, vai lá na minha página, você vai poder conhecer um pouco mais, vai ser uma alegria continuar essas conversas com você. Muito obrigada. Que bom. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Muitas pessoas estão pedindo para a gente compartilhar essa live. Essa live vai ser compartilhada em vários canais da Ibabe. No Instagram, YouTube. Nós vamos salvar essa live aqui para que você possa compartilhar com outras pessoas, que a gente possa ajudar outras famílias. Né? Então, hoje nós conversamos sobre quarentena em família, aqui no Ibabe Criança. Eu sou a Gisele Farina. Obrigada pela companhia de todos vocês. E que a gente tenha, né? E nós vamos ter tempo para ter outros papos como esses,
Obrigada pela oportunidade, Babi. Babi sempre trazendo para a gente conteúdos aí que nos faz crescer. Não é Isso verdade, mesmo. Priscila? Muito obrigada. Muito obrigada, Gi, pela parceria, sua generosidade. Muito bom estar com você nesse encontro. E todos vocês daí, obrigada mesmo. Agradeço a escuta, as interações. Ah, e as Especial estar com perguntas vão vocês. estar aqui, depois você acompanha também, Priscila. A gente vai ver. Quem Sim, tiver mais pergunta, pode mandar aqui no Ibabe Criança. A gente, manda. aqui no post, a gente vai conversando, a Priscila responde tudo para vocês. Um ótimo sábado, um ótimo fim de semana. Fiquem em casa, né? Acho que agora a gente já, a partir dessa semana, eu acredito que as pessoas se conscientizem, tá tudo fechado, não adianta querer sair, vamos criar alternativas.